Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo online do curso Agentes de Reflorestamento. Eu sou a instrutora Georgia Rocha, sou engenheira florestal e na aula de hoje vamos falar sobre produção florestal. A primeira palavra nova que a gente vai conhecer hoje é a silvicultura. É uma palavra que ela deriva dos termos em latim silva, que significa floresta, e cultura, o cultivo de árvores. Então, a gente pode dizer que a silvicultura, ela é a ciência que estuda as maneiras de cultivar os povoamentos florestais para atender às exigências do mercado. Então, essa parte é super importante. As exigências do mercado. A gente entende, então, que a silvicultura, ela é uma atividade econômica, né? É, inclusive, até o nome de uma matéria que a gente tem na faculdade de engenharia florestal. E aí a gente também pode dizer que a silvicultura, ela é o plantio de árvores para a produção econômica e comercialização dos produtos florestais. Então, a gente tem a restauração florestal e a silvicultura. E a gente também tem o reflorestamento, tá? Então, o reflorestamento, ele é a prática de plantar árvores. E a diferença da silvicultura e da restauração florestal, ambas são reflorestamento, né? Ambas têm o objetivo do plantio de árvores. É para que esse plantio de árvores vai ser feito? Então, repetindo que na silvicultura é uma atividade econômica. A gente planta as árvores para a gente colher os produtos florestais, tá? Para a gente poder comercializar. Já na restauração florestal, o objetivo de plantar árvores é para recuperar as áreas degradadas, restaurar os ecossistemas e melhorar os serviços ambientais. Então, ambos os termos, né, significam plantio de árvores, que são reflorestamento, e a diferença está no objetivo desse plantio de árvores. Então, essa é a principal diferença entre a silvicultura e a restauração florestal. A gente tem também uma coisa chamada extrativismo. Então, muita gente pode confundir um pouco esse termo com a silvicultura, porque tanto a silvicultura quanto o extrativismo vegetal são principais atividades de exploração econômica de recursos florestais. Né? O extrativismo é uma importante atividade comercial de subsistência, né, das populações tradicionais, alguns povos indígenas, os ribeirinhos. Então, a subsistência é que eles vão, né? Extrativismo, de você extrair, né, da floresta o que você precisa, você vai extrair do meio ambiente como forma de subsistência, como forma de sobrevivência. Então, você extrai para comer, mas você também pode extrair para vender, né, já que é uma atividade comercial. E existem três tipos de extrativismo: o animal, o vegetal e o mineral. Então, o animal, né, vai falar um pouco das atividades de caça, das atividades de pesca, né, tudo que envolve os animais. Já o extrativismo vegetal é a obtenção dos recursos das plantas, os vegetais, né, as sementes, os frutos, as madeiras, resina, enfim, outras produções, né, outros produtos que a floresta pode proporcionar. Já o extrativismo mineral é caracterizado pela extração dos minérios e rochas de valor comercial, né? O minério de ferro, o ouro, o bauxito, o manganês, entre outros. Vai depender de qual região, né, você vai estar fazendo esse extrativismo mineral. Então, aqui para a gente nessa aula, é importante explicar os outros tipos de extrativismo, mas a gente vai focar no extrativismo vegetal, tá bom? E aqui um pouco da diferença, né, entre a silvicultura e o extrativismo vegetal. Como eu falei, né, a gente pode ter algumas pessoas confundindo os termos. Então, na silvicultura, toda a produção da formação florestal existente que tenha sido plantada e conduzida até a colheita pela ação do homem. O que que isso significa? Que na produção da silvicultura você planta para você colher. Já no extrativismo vegetal, é toda a formação florestal natural e espontânea, existente da qual são coletados produtos. Ou seja, você não planta para você colher
igual na silvicultura. Você pega o que já está ali na natureza, o que já está ali no meio ambiente, né? Formação florestal natural, espontânea. Então, uma das diferenças, né, da silvicultura e do extrativismo é essa. Na silvicultura, você planta e colhe, né? Então, tudo é conduzido pela ação do homem, tanto o plantio quanto a colheita. Já no extrativismo, você só extrai, você não planta, né? E aqui eu trouxe também para vocês uma questão do Enem, justamente sobre extrativismo e silvicultura. Vamos assistir aqui. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E silvicultura, a variação das curvas do gráfico foi influenciada pela tendência D. Então, vocês podem notar que, a partir da utilização da silvicultura, a gente vai ter um crescimento, tá? Enquanto aqui no extrativismo vegetal eu tenho uma queda. Então, é bom saber que, se eu estou fazendo extrativismo vegetal, eu estou simplesmente retirando. E o conceito de silvicultura, que é muito praticado no Canadá e nos países europeus, certo? É a prática de quê? Do reflorestamento. Então, aqui no Brasil, quando a gente faz o extrativismo vegetal, a gente se preocupa em extrair e logo a gente adiciona uma cultura, tá, dentro dessa floresta, dessa mata, desse lugar que foi desmatado. Já quando se pratica a silvicultura, eu penso em quem? Eu vou retirar, mas eu promovo o reflorestamento para não acabar. Então, quer queira ou quer não, eu posso chamar silvicultura de uma prática sustentável, ok? Canadá, a Suécia, principalmente esses países que precisam de muita madeira na produção do papel e da celulose, ok? Então vamos aqui de novo. Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do gráfico foi influenciada pela tendência de conservação do bioma nativo, B, estagnação do setor primário, C, utilização de madeira de reflorestamento, D, redução da produção de imóveis, E, retração da indústria alimentícia. A gente já corta aqui, né? A questão da indústria alimentícia, como eu expliquei aqui, tanto o extrativismo vegetal quanto a silvicultura, a questão da madeira, tá? Redução da produção de imóveis, não, a gente vai ter um aumento. C, utilização de madeira do reflorestamento, né? Então tá aqui o que é a silvicultura, a diferença entre silvicultura e somente o extrativismo vegetal. Estagnação do setor primário, lembrando que aqui é setor primário, então ele não está estagnado, ele está mobilizando, então vários outros países estão aderindo, tá, à silvicultura, e conservação do bioma nativo, tá, quer queira ou quer não, vai estar desmatando, porém ele está praticando esse reflorestamento. Perfeito? Então a gente fica aqui na letra C, utilização de madeira de reflorestamento. Valeu, um abraço e até a próxima. Então, pessoal, essa questão aqui do Enem foi em 2018, tá? Então, assim, vou trazer uma explicação um pouquinho mais detalhada, o professor explicou aqui no vídeo muito bem, mas eu queria explicar para vocês também uma coisa sobre interpretação, né, de gráfico, tá bom? Então a gente tem aqui que a silvicultura é essa linha mais escura
E ao longo dos anos, tá vendo aqui, ó? Isso aqui são os anos, isso aqui vai até 2014, de 1996 até 2014. Então, a linha escura da silvicultura, ela tá subindo, e a linha mais clara do extrativismo vegetal tá descendo, tá? Então, vamos analisar aqui as questões também, né? Então, conservação do bioma nativo. Não tem muito a ver, né? Porque a gente está extraindo no extrativismo, na silvicultura a gente está plantando e colhendo, mas a silvicultura a gente não usa muitas espécies nativas, tá? A maioria das espécies são exóticas, então a letra A gente já poderia descartar, que a gente não está falando de conservação do bioma nativo, a gente está falando de extração e de produção florestal. Já, né, a letra B é estagnação do setor primário. Seria essa resposta se essas curvas do gráfico elas fossem, né, tivesse alguma, as duas fossem retas. Tudo bem que isso aqui não está uma reta, mas se fosse uma linha reta, né, nas duas curvas, e aí significaria essa estagnação, né? Ou seja, ficou parado, ficou estagnado. Mas não, a gente está vendo que silvicultura cresceu e extrativismo diminuiu. Então também não poderia ser a letra B, porque o gráfico não está dizendo que teve estagnação, né, de nada. E aí a letra D, redução da produção de imóveis, né? A silvicultura, ela planta árvores também para a gente colher a madeira, e a madeira é para produção de imóveis. Então a silvicultura, ela não está descendo, ela está subindo. Então não é redução de produção de imóveis. Também estaria errada essa questão. E aqui a letra E, retração da indústria alimentícia, né? Tanto a silvicultura vegetal quanto, perdão, tanto o extrativismo vegetal quanto a silvicultura não tem a ver com a indústria alimentícia, tem a ver com a produção florestal, com a indústria madeireira, de produtos florestais. Então, né, a resposta E também estaria incorreta, tendo como resposta, né, a letra C, utilização de madeira de reflorestamento, já que a gente viu, né, que a silvicultura estava crescendo, a gente entende que a silvicultura é para produção de madeira e a gente entende também que é uma madeira de reflorestamento. Tá bom, pessoal? Então vamos voltar aqui para a aula. Aqui. Então essa foi a questão do Enem que eu trouxe para vocês. E eu vou trazer também mais uma questãozinha aqui para gente de interpretação de gráfico. Aqui já é um infográfico, não é um gráfico, né, tradicional. Esse aqui é do IBGE. E o que que eu trouxe para vocês aqui? Isso aqui é do ano de 2022, tá? Perdão, é 2021. Então, qual foi o valor da produção florestal? Então, produção florestal é a soma da silvicultura e do extrativismo vegetal, tá? Isso é pro IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a gente tem 30,1 bilhões de reais no ano de 2021, né, que foram oriundos da produção florestal. São mais de 4.000 municípios que possuem a produção florestal. Então, 79,3% disso é da silvicultura. Já o resto dos 20,7% é da extração vegetal. Então, o que que isso traz para a gente, né? No curso, a gente entender como funciona a economia da produção florestal, tem bastante dinheiro, tem bastante renda, está aumentando, né? Tanto a silvicultura teve 26,1% de aumento em relação a 2020, já a extração vegetal teve 31,5% em relação ao ano anterior, né, desses dados que eu estou mostrando para vocês, que é de 2021. Então, isso diz para gente que é um setor que está crescendo.
Se é um setor que está crescendo, é um setor que está gerando empregos, né? Então, um dos objetivos do nosso curso aqui é que vocês entendam onde vocês podem atuar. Vocês podem atuar de várias formas, né, dentro da área do meio ambiente. Então, caso vocês gostem, né, se interessem, a gente pesquisar quais tipos de profissões vocês podem seguir, quais tipos de carreira vocês podem seguir, vinculados à silvicultura e até mesmo à extração vegetal. Tá bom, pessoal? E aí aqui eu trouxe um resumo, né, para vocês do objetivo, a escala e as diferenças entre silvicultura, extrativismo vegetal e restauração florestal. Então, o objetivo da silvicultura é o plantio de árvores para fins comerciais. Já do extrativismo vegetal, é a extração vegetal para fins de subsistência, né? E a restauração florestal, o objetivo é o plantio de árvores para manutenção ambiental, para recuperação de áreas degradadas, para os serviços ambientais. Então, a gente tem, na silvicultura, é comum a gente ter uma escala muito grande, né? Muitos hectares de plantio voltados para a silvicultura, né? São grandes indústrias que praticam a silvicultura. Já o extrativismo vegetal, como são certos tipos de comunidade tradicional, ele tem uma escala menor em comparação à silvicultura. E já a restauração florestal, a gente pode aplicar restauração em todas as escalas, desde a menor até a maior. Vai depender de como está a área que você quer restaurar, né? E qual é o tamanho dessa área. E aqui as principais diferenças, né? A silvicultura tem o uso de espécies exóticas, é uma monocultura. No extrativismo vegetal, não é obrigatório, né, você plantar, né? A prática geralmente é apenas a colheita. Já na restauração florestal, é o uso exclusivo das espécies nativas, tá bom, pessoal? E aqui no extrativismo vegetal, né, não é regra não se plantar, tá bom? Existem muitas comunidades que sim, que extraem e também plantam. Então, isso vai depender um pouco. Mas, a priori, né, para a gente diferenciar um pouco também a silvicultura, a gente precisa entender que na maioria das vezes é realmente só a extração. Então, pessoal, vimos sobre a silvicultura, sobre a extração vegetal, né, as diferenças com a restauração florestal. E agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre os produtos florestais, tá? Eles são associados à silvicultura quando a gente fala de florestas plantadas, né? E quando em áreas naturais, florestas nativas, eles são associados ao extrativismo. Então a gente tem os produtos florestais madeireiros, os produtos florestais não madeireiros e os serviços ambientais, que a gente também pode chamar de serviços ecossistêmicos, tá? É sinônimo, significa a mesma coisa. E a gente tem uma aula aqui no módulo online exclusiva sobre os serviços ecossistêmicos. Então, a gente tem, né, os produtos florestais madeireiros, o nome já diz, né? São produtos, né, que são a madeira. Então, a gente pode utilizar a madeira para diversos fins, né? Então, a gente pode usar para serraria, para construção civil, para bioenergia, né, como lenha, combustível. A gente pode usar para produção de móveis, também para produção de papel e embalagem, tá bom, pessoal? A celulose que vem da madeira, ela é utilizada na fabricação de papel e a gente vai, ver isso um pouquinho mais para frente nessa aula mesmo. Já os produtos florestais não madeireiros são todos aqueles produtos que não envolvem a madeira, né, o tronco da árvore ou os galhos, mas sim as frutas, as castanhas, sementes, broto, raiz, folha, casca, tudo isso a gente pode tanto utilizar para fins medicinais, para fins de cosmético de beleza,
né? A gente também tem o látex, que a gente pode usar para borracha. A gente tem os óleos essenciais, a gente tem fibra. Tem muita coisa na floresta, né, que não está necessariamente associada à madeira. E qual é um dos benefícios do produto florestal não madeireiro? É que você não precisa matar a árvore para você retirar, né, esse produto. Você vai colher a semente, vai passar um tempo, vai ter semente de novo, vai ter fruto de novo, se a árvore estiver saudável, claro. Então, esses são os produtos florestais não madeireiros, tá? Então, aqui a gente tem que falar um pouco da importância da exploração florestal sustentável. Por que sustentável, né? Porque a gente vai explorar a floresta, a gente vai ficar extraindo os produtos da floresta e a gente precisa que isso seja sustentável para que não acabe, né? Então, a sustentabilidade é um pouco disso, para a gente não acabar, para a gente garantir que as futuras gerações tenham os mesmos produtos que a gente. Então, o manejo sustentável, tanto dos produtos florestais madeireiros quanto dos não madeireiros, é uma importante iniciativa, né, para a gente alcançar as três dimensões da sustentabilidade. Então, a gente também tem aqui no módulo online uma aula exclusiva só sobre sustentabilidade, né? E quais são essas três dimensões, os três pilares principais da sustentabilidade? É econômico, social e ambiental. Então, a gente diz que para alguma coisa ser sustentável, precisa ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta, né? Então, para a gente poder reduzir os impactos no meio ambiente, tá bom? Então, a gente tem que os produtos florestais não madeireiros, eles vão oferecer um retorno econômico a curto prazo, muitas vezes, né? E muitas vezes ao longo do ano. Enquanto a renda que vem dos produtos florestais madeireiros tem um retorno a longo prazo. Porque uma madeira demora para crescer, né? A árvore demora para crescer para a gente poder retirar. Ou em médio prazo, né, em torno de 3 anos, no caso específico da lenha, tá? Então, a sustentabilidade, ela vai depender do quê? Da intensidade e da frequência da extração. Então, a gente precisa ter um limite, né, para a gente extrair, para a gente não esgotar, esses recursos. E a gente também tem, né, a questão dos serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, como eu mencionei, né? São todos os benefícios que todas as pessoas obtêm da natureza, né? Isso pode ser de uma forma direta ou pode ser de uma forma indireta, né? Através dos ecossistemas. E todos esses serviços, eles sustentam a vida no nosso planeta, né? Então, os serviços ambientais, eles são processos gerados pela própria natureza através dos ecossistemas, perdão, com a finalidade de sustentar a vida na Terra. Então, eles são responsáveis pela manutenção da biodiversidade, pela qualidade e quantidade da água. Então, ele permite que a gente, né, os serviços ambientais, eles vão permitir que a gente consiga extrair os produtos florestais da natureza. Por isso, eles são tão importantes. E aqui um resuminho, né, para vocês dos produtos florestais madeireiros que atendem aos segmentos industriais de papel e celulose, painéis de madeira industrializada, né, madeira tratada, siderurgia, né, o carvão vegetal e também atendem a parte da indústria de energia. Já os produtos não madeireiros têm os óleos essenciais, os corantes, né? Algumas essências aromáticas, né? Tem um cheirinho de eucalipto, é bem interessante. Então a gente também tem as frutas, folhas, sementes e já nos serviços ambientais produção de água, como eu falei, né? Não basta ter quantidade de água, mas a gente precisa ter água de qualidade, a conservação do solo, a qualidade do ar, né? Todos os serviços ambientais, eles vão contribuir para a amenização da crise climática, né? Para a amenização das mudanças climáticas. Por isso, eles também são tão importantes. E eles também têm um valor estético, né?
Então, assim, a gente vai num lugar, vê uma praia, vê uma cachoeira, acha aquilo muito bonito. Então, a gente precisa conservar, né? Essa beleza estética é o que enche os olhos, né, do ser humano. Então, a gente precisa conservar todos esses nossos ambientes naturais. Então, pessoal, já com esse assunto, né, devidamente resumido, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de madeira. Então, a gente tem as madeiras nobre, né, ou de lei, significa a mesma coisa. Então, preciso contar um pouquinho de história para vocês entenderem por que que as madeiras nobres também são chamadas de madeira de lei. É porque quando o Brasil ainda vivia no regime colonial português, havia extração de árvores de florestas nativas, né, principalmente pau-brasil. Então, a derrubada dessas árvores só podia acontecer com a autorização da coroa portuguesa, ou seja, dependia da lei. Por isso que a gente tem essa expressão da madeira de lei, ela se tornou muito popular e passou a ser designada também a madeiras nobres, né? Então, o pau-brasil foi a primeira árvore a ser classificada como madeira de lei. Então, as madeiras nobres, elas são mais pesadas, são mais densas, apresentam uma resistência maior aos ataques de fungos e de insetos, porque elas têm mecanismos próprios, né, de defesa que inibem o ataque desses organismos. Então, essas madeiras, elas têm diversas aplicações. Elas podem ser utilizadas na construção de casas, instrumentos musicais, móveis super resistentes, acessórios de luxo, entre outras finalidades, né? Então, por isso que é uma madeira tão desejada, tanto no mercado interno, que a gente chama de mercado nacional, quanto no mercado externo, né? Que é o mercado internacional. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dos tipos de madeira nobre, e uma delas é o ipê amarelo, né? A gente tem a foto aqui da árvore, e aqui também a gente consegue enxergar um pouquinho de como é a madeira do ipê, né? Um pouquinho escura. Então, é uma espécie nativa brasileira. Ela é resistente, produz madeira nobre, que é amplamente consumida tanto no mercado nacional quanto no internacional, né? É uma madeira que é boa para a gente usar de forma externa, né? Em vigas e pontes, postes, né? É uma madeira que pode ficar, né, exposta às condições do tempo. Então, ela também é usada, né, para questão de bengala, carroceria, tonéis, tem várias, utilidades a madeira do ipê. A gente também tem o cedro, né, que é uma madeira largamente empregada em compensados, esculturas, né, obras, alguns modelos e molduras e nos móveis em gerais, né, na marcenaria e na construção civil, naval e aeronáutica, tá? Então, o cedro tem uma madeira mais clarinha, que é a árvore de cedro que eu trouxe para vocês, e a madeira é um pouquinho mais clarinha que a madeira do ipê amarelo. E uma outro tipo de madeira nobre que eu trouxe de exemplo para vocês é o mogno africano, tá? É uma espécie exótica, ela ganhou uma notoriedade no mercado internacional e ela até é chamada de o novo ouro verde, né? É uma madeira indicada para mobília de luxo, para os móveis de luxo, né? Objetos de decoração entre outros, né, para usar de forma nos acabamentos internos da construção civil. Então tá aí, né, o mogno africano árvore e o exemplo para vocês de como é a madeira, né, dessa espécie de árvore. Então a gente tem a madeira nobre, que a gente também chama de madeira de lei, e a gente tem a madeira comum, né? É uma madeira que ela apresenta menor resistência, ela é mais propensa a ter alguns ataques de fungo ou inseto, isso se manejado, né, de maneira incorreta. É necessário que seja feito um tratamento nessa madeira antes dela ser utilizada, por isso ela vai ter um valor comercial mais baixo, né? A vantagem da madeira é que o crescimento da árvore é rápido, né? Então, a madeira comum pode ser usada na construção civil, mobília, produção de celulose, biomassa, entre outras aplicações. E o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é do pinus e do eucalipto.
essas duas espécies elas são muito utilizadas na silvicultura. Então, eu vou falar um pouquinho mais dela detalhadamente, no finalzinho da aula. Então, a gente tem aqui um resumo, né, que madeira nobre e madeira comum não são a mesma coisa, né? E toda madeira, gente, ela é boa, não significa que a nobre é melhor que a comum por conta do nome, não, tá? Então, toda madeira é boa, seja ela nobre ou comum. Isso vai depender da finalidade que você quer dar para ela. Então, uma realmente vai ser melhor que a outra, dependendo da finalidade que você vai dar para a madeira final, tá bom? Então, a nobreza da madeira, ela vai estar relacionada ao uso, né? E cada uma delas vai apresentar peculiaridades, né, que vão definir onde a gente vai aplicar, onde a gente vai usar cada tipo de madeira. Então, pessoal, já que a gente está falando de madeira, nada mais justo do que a gente falar do pau-brasil, né? Um pouquinho da exploração do pau-brasil aqui no nosso território. Então, a gente tem o nosso nome científico, pau-brasilia equinata, o nome popular, pau-brasil, o nome indígena, né? O nome que os índios da tribo Tupi-Guarani davam, que é Ibirapitanga. É uma árvore de origem nativa do bioma Mata Atlântica. Muita gente confunde, muita gente acredita que tem pau-brasil na Amazônia, mas pau-brasil, ele é nativo da Mata Atlântica, né, da região costeira do Brasil. É da família Fabácea. O uso é da madeira e do corante, porque o pau-brasil tem, né, esse líquido vermelho que a gente usa como corante. E o grau de ameaça ela está ameaçada de extinção, justamente por essa exploração muito desenfreada. Quando os portugueses chegaram, a gente tem que o pau-brasil ele está na lista de espécies ameaçadas de extinção desde 1992, tá? Então, um pouquinho das características da árvore do pau-brasil para vocês, né? Um tronco geralmente curto, tortuoso e aculeado. O que que é aculhado, né? Significa que é um tronco que tem acúlios. Os acúlios são essas, como se fossem espinhos, né? Essas estruturas pontiagudas que se apresentam em todo o tronco da árvore e também nos ramos laterais, tá bom, pessoal? Então, isso aqui são os acúlios, né? A corpa ela é aberta, ampla, tem uma folhagem verde escura, tá? E como eu falei, os ramos também são aculeados, assim como o tronco da árvore, né? Ela tem uma floração que é de setembro até dezembro. E aqui a gente tem, né, que são folhas compostas alternas. Trouxe aqui a foto para vocês, né? As flores têm um amarelo dourado, a pétala maior tem uma mancha vermelha escura no centro. É uma flor muito bonita, né? O fruto também é uma vagem que vai medir entre 5 e 8 centímetros de comprimento. Tá? E ele tem a discência explosiva, né? O que que isso significa? O fruto com discência explosiva significa que ele, quando o fruto se abre, ele consegue lançar a semente, né, para longe da árvore matriz, da planta mãe. Isso, né, tem uma dispersão maior da espécie. Isso ajuda na reprodução da espécie. Por isso que o fruto, né, tem essa decência explosiva. E aqui um pouquinho da distribuição do pau-brasil. E aí eu trouxe dois gráficos para vocês, né? Dois gráficos, não, perdão. Dois mapas para vocês. O primeiro mapa, esse aqui, né, destaca apenas a região da Mata Atlântica, como eu falei, da costa do Brasil, onde o pau-brasil ele é realmente nativo, né? Tem uma ocorrência natural. Já esse outro mapa aqui do lado, ele é mais detalhado. Então, as bolinhas vermelhas significam onde o pau-brasil ocorre de forma natural, como eu falei, né? Aqui na costa do Brasil, na Mata Atlântica. E as bolinhas verdes significam onde, né,
a pessoa que fez esse levantamento, né, em 2019, encontrou a espécie de forma cultivada, não sendo nativa. Aí sim a gente encontra na Amazônia, mas lembrando que não, que o pau-brasil não é nativo da Amazônia. E a gente encontra até em quase todos os biomas, né? A gente vê aqui os biomas, eles estão divididos em cores, e o pau-brasil, de forma cultivada, ele foi espalhado, né, entre os outros biomas, tá? Então, esse gráfico aqui, né? Esse gráfico não, perdão, esse mapa, esses dois mapas, eles representam, né, do Brasil inteiro. Então, a gente tem que o pau-brasil, né, conhecido cientificamente, como eu falei, como pau-brasilia equinata, ele foi a primeira espécie explorada como atividade econômica pelos portugueses, né? Ele é famoso pela sua madeira, pelo seu pigmento vermelho, e ele é usado historicamente para tingir tecidos. Então, aqui tem, né, uma foto do pau-brasil, né? Essa árvore aqui está bem grande. E a gente tem que o ciclo do pau-brasil, ele aconteceu ao decorrer da fase pré-colonial do Brasil, entre os anos de 1500 e 1530, na mesma época que houve o descobrimento do Brasil, não por acaso, né? Então, desde o século XVI, a coroa portuguesa ela cobrava altos impostos, impostos caríssimos pela exploração do pau-brasil. Então, naquela época, foi até necessário organizar três diferentes expedições para explorar o pau-brasil. E era necessário solicitar uma autorização para essa exploração. Então, a gente tem, né, um pouquinho mais de história para a gente entender o contexto e a importância dessa espécie, né, que a metrópole portuguesa, ela concediu o monopólio de extração da madeira a empreendedores particulares. E uma curiosidade que um desses empreendedores, né, foi o Fernando de Noronha. Por isso que uma ilha, né, no Nordeste, ganhou o nome desse cara. Ele era um desses empreendedores particulares que ele teve o monopólio de extração da madeira do pau-brasil. Então, eles se encarregavam de organizar, né, em sistemas de feitorias, que eram tipo uns armazéns, uns galpões fortificados, onde era estocado, né, o produto, a madeira, e de onde partia para abastecer os navios que tinham por destino a coroa portuguesa. Então, o trabalho de exploração do pau-brasil, ele era feito com mão de obra indígena, obtida através da prática de escambo, né? Ou seja, o escambo, ele é a troca, você me dá isso e eu te dou aquilo. Então, era feito um escambo de mercadorias e algumas bugigangas europeias, pelo trabalho pesado dos índios. Então, os índios derrubavam as madeiras, cortavam em toras, transportavam para as feitorias, organizavam dentro das feitorias. Em troca, né, o escambo, né, a troca, eles recebiam objetos como miçanga, tecido, né, roupa, canivete, faca e outros utensílios. E um desses utensílios que é famoso assim é o espelho, né? Os índios não tinham espelho. E o espelho foi uma dessas bugigangas, né, que teve a troca pela mão de obra na exploração do pau-brasil. Então, eu trouxe também um vídeo para a gente assistir, muito interessante sobre essa parte histórica do pau-brasil para vocês. Um salve para você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube. No vídeo de hoje iremos falar sobre o pau-brasil, que, sem dúvida, é a madeira mais importante da nossa história. Vamos só rodar a vinheta e depois vamos contar toda essa história em detalhes. E se você ainda não segue o nosso canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ser informado todas as vezes que nós publicarmos vídeos novos aqui no YouTube. O pau-brasil foi o responsável pelo primeiro ciclo econômico do nosso país.
Durante muito tempo, o pau-brasil foi o produto local mais precioso para os portugueses que o vendiam na Europa, onde era usado para se extrair a brasilina, um corante vermelho empregado no tingimento de tecidos, que era usado no manto de reis e nas roupas exclusivas da realeza. O pau-brasil foi mencionado, pela primeira vez em 1648, pelo naturalista George Marcgrave, em História Natural do Brasil, que, juntamente com o médico Guilherme Piso, compôs a missão científica e artística organizada por João Maurício de Nassau ao Nordeste. Mas quem primeiro classificou botanicamente o pau-brasil foi o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck que, em 1789, estudou e descreveu cientificamente o pau-brasil e o denominou de Cesalpine equinata, sendo os termos Cesalpine em homenagem ao botânico e médico André Cesalpino, e equinata por ser uma árvore que possui acúlios no tronco e nos galhos. Você vai poder ter acesso vitalício aos cursos do Universo Narrado. A gente vai fazer uma parada insana aqui. Você vai pagar uma única vez. Acúlios são estruturas pontiagudas, comumente confundidas com espinhos. Um estudo publicado em 2016 comparou sequências de DNA do pau-brasil com as de 200 outras plantas geneticamente próximas, também provenientes dos trópicos, e revelou que a árvore brasileira pertence a uma linhagem evolucionária única, o que lhe permitiu o direito de ter um gênero próprio, pau-brasília. Ficando a espécie, pau-brasília equinata. O pau-brasil é uma espécie que ocorre naturalmente do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Norte, espécie litorânea, e não das matas do interior do Brasil, tanto que logo foi encontrada pelos descobridores após a sua chegada. Na Amazônia nunca houve pau-brasil. Por lá, vende-se alguns artefatos de madeira vermelha, como se fossem de pau-brasil, mas quem compra está levando gato por lebre, pois trata-se de pau-rainha ou muirapiranga, duas madeiras também de cor vermelho intenso. Uns dizem que a palavra Brasil deriva da palavra portuguesa brasa ou braseiro, referência comum em algumas publicações. Em outras, faz-se menção ao termo celta breazail, que era um produto obtido das cinzas e que também remeteria a vermelho, e há a lenda da ilha de Rai Brasil, local que chegou a constar em mapas entre os séculos 13 e 15, sendo situada geralmente a oeste da Irlanda. Adeptos dessa teoria sugerem que o nome Brasil seria uma referência a essa ilha de lendas europeias. Os franceses da Normandia, que logo após o descobrimento se tornaram os primeiros traficantes de pau-brasil para a Europa, batizaram com esse nome a preciosa madeira vermelha que aqui vinham buscar. A palavra Brasil difundiu-se a tal ponto que, segundo o historiador João Ribeiro, Brasil na verdade é um galicismo, o primeiro galicismo da língua brasileira. Mas a madeira de pau-brasil recebeu outros nomes ao longo da história. Ibirapitanga, do Tupi, e Mirapitanga, que significa madeira vermelha. Arabutã, Arabutã e Ourabutã, dados pelos autores franceses Teve Aguilera. Pernambucos, conhecido por este nome na Europa. Sapanrous, denominação da espécie procedente da Ásia. Bois Brasil, França. Brasil Wood, ingleses. Angico, no Piauí, essa, denominação de origem africana. Outros ainda, Lenho Rosso, na Itália, Bahia Wood, Brazilian Rose. Inicialmente o Brasil não se chamava assim. Recebeu diversas denominações. Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra da Vera Cruz ou do Brasil, Terra do Pau-Brasil, Terra de Santa Cruz, Terra do Brasil. Terra Santa Cruz do Brasil e só a partir daí Brasil. O curioso é que ser brasileiro era estar envolvido na exploração do pau-brasil, era uma atividade laboral, uma espécie de profissão, assim como marceneiro, carpinteiro, ferreiro. Não era um gentílico. Ser brasileiro não era pertencer a uma nação, como os italianos, americanos ou portugueses, franceses, japoneses. O pau-brasil foi a árvore que deu nome ao nosso país, que nos tornou brasileiros. O interesse pelo pau-brasil na época da colônia era a extração do corante vermelho do cerne de sua madeira.
Os índios naquela época já usavam a tinta natural para tingir penas e outros artefatos. Mas ainda não conseguiam cortar a árvore, pois não dispunham de metais. Ateavam fogo à sua base, controlando as chamas até que queimasse o suficiente para que fosse possível deitá-la abaixo. Devo começar pela descrição de uma das árvores mais notáveis e apreciadas entre nós, por causa da tinta que dela se extrai, o pau-brasil, que deu nome a essa região. Essa árvore, a que os selvagens chamam arabutã, esgalha como o carvalho das nossas florestas e, algumas há, tão grossas, que 3 homens não bastam para abraçar-lhes o tronco. O âmago encarnado do pau-brasil, além de servir para obras polidas de marcenaria, e ter longa duração na construção de casas, era consumido essencialmente nas tinturarias, comprado pelas nações fabris, em atenção à abundância da tinta que dele se extrai. O vermelho era, até então, um corante raro na natureza e caro para ser obtido. Usava-se até moluscos e crustáceos para a obtenção do vermelho para tingir roupas. A Europa se encantou com a gama de cores que podiam ser obtidas com a brasilina. Dependendo do pH usado na solução em que se mergulhava as lascas e o pó da madeira, obtinha-se um tom diferente, do alaranjado até o vermelho intenso, cor de vinho, até mesmo a cor roxa. O escritor Eduardo Bueno nos conta que os primeiros documentos que dão conta do comércio de pau-brasil datam do ano de 1085, numa vila francesa chamada Saint-Omer, onde se lê numa nota da alfândega, quer cabersil ou carga de Brasil, o pau de tinta. O pau-brasil é muito parecido nas qualidades com um parente da longínqua Sumatra, donde se extrai também a tinta de mesma cor. Em seu livro, Marco Polo escreve: neste país, o Brasil que utilizamos cresce em grande abundância. O pau-brasil foi levado para Lisboa já na primeira expedição exploradora da costa de Santa Cruz. O pau de tinta foi a primeira atração mercantil da colônia que surgia em 1500. Dom Manuel, rei de Portugal, estava mais interessado nas riquezas da Índia, e se desinteressou pela terra de Santa Cruz, dividindo as terras recém-descobertas em lotes, arrendando o litoral no sistema de capitanias hereditárias, o que durou 3 décadas. Fernando de Noronha ou Noronha foi um dos arrendatários que mais se destacou no comércio de pau-brasil, tanto que aquela expressão que designava o pau-brasil na Europa, que falamos há pouco, vem do seu nome, pois os, em alemão, significa madeira, a madeira do Fernão. E dizem que essa expressão, Pernambucos, deu origem depois ao nome do estado de Pernambuco. Além da exploração portuguesa, corsários franceses, ingleses e até espanhóis retiraram navios carregados de pau-brasil das terras tupiniquins. Quando os colonizadores chegaram, os índios automaticamente entraram na era do metal, usando as ferramentas que obtinham com os portugueses, franceses e outros que chegavam. O carregamento da madeira era enviado para Portugal e, de lá, a matéria-prima era despachada para Antuérpia, na Bélgica, de onde seguia para os principais consumidores, a Inglaterra, a Alemanha e Florença, na Itália. A exploração era monopolizada pela coroa, sendo que, mesmo após a implementação das capitanias, seus donos não podiam explorar a madeira, nem tampouco impedir que representantes da coroa o fizessem. O monopólio da coroa portuguesa sobre o pau-brasil teve existência curta, pois a França, Inglaterra, Holanda e Espanha passaram a participar das atividades extrativistas ajudados pelos índios, que trabalhavam em troca de quinquilharias. Como a exploração do pau-brasil tornava-se cada vez mais descontrolada, em 12 de dezembro de 1605, o rei Filipe II de Portugal, conhecido também por Filipe III da Espanha, assina e promulga o Regimento do Pau-Brasil. Este perdurou até depois da independência do Brasil.
E toda pessoa que tomar mais quantidade de pau de que lhe for dada licença, além de o perder para minha fazenda, se o mais que cortar passar de 10 quintais, incorrerá em pena de 100 cruzados, e se passar de 50 quintais, sendo peão, será soltado, e degradado por 10 anos para Angola, e passando de 100 quintais morrerá por ele, e perderá toda a sua fazenda. Você falou no começo da nossa conversa que você fez loucuras. Não esqueci de que você. Pessoal, então, esse vídeo, né, apesar dos comerciais do YouTube, eu quis trazer ele para vocês porque é um vídeo muito informativo, tá? É um vídeo que a gente entende que o meio ambiente, ele tem por trás a questão, né, histórica, principalmente de colonização do nosso país. E para quem, né, vai fazer o Enem, para quem quer prestar o vestibular, isso é super importante a gente ter, né, esse conhecimento que tem tudo a ver com o tema da nossa aula, né, de exploração florestal. Então, esse canal do YouTube, né, Conhecendo a Madeira, ele é muito legal. Eu vou deixar o link para vocês também na descrição do vídeo dessa aula. E aí a gente vai falar um pouquinho do que o vídeo estava falando, né? Da legislação do pau-brasil. Então, em 1605, olha a data, né? Foi feita a primeira lei protecionista florestal brasileira, que a gente chama de o regime do pau-brasil, estabelecida pelo rei Filipe III, né? Continha penas severas para quem cortasse madeira, né? Sem licença ou com a licença, porém, cortasse uma quantidade maior. Então, a gente viu no vídeo que tinha até pena de morte para quem cortasse a madeira, né? Então, atualmente, né, é uma espécie que ela também é protegida por lei. Nós temos o novo Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. A gente tem a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção, né? É uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário. O que que significa? O Brasil assinou lá que ele vai participar de tudo que essa convenção estabelece. E uma portaria exclusiva do Ministério do Meio Ambiente também protege o pau-brasil por lei. E a gente também tem a Lei 6.607 de 1978. Olha essa data, em 1978, vai declarar o pau-brasil árvore nacional e também vai instituir o Dia do Pau-Brasil, que a gente comemora no dia 3 de maio, né? Então, como eu falei, cai no Enem, tá? Vou apresentar aqui para vocês mais uma questão do Enem, tá bom? Sobre o pau-brasil, para a gente analisar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? De volta também, de novo, um pedaço. Bom, senhores, é o seguinte, eu tenho aqui em minhas mãos texto, né? Porque eu já vi aqui, ó, olha aqui, um texto do rei Filipe III, Regimento do Pau-Brasil do ano 1605. Então, vamos bem. 1605, isso era a época da chamada União Ibérica, né? A União Ibérica é aquele período da história de Portugal e do Brasil em que as coroas de Portugal e Espanha estão nas mãos de um único rei. Lembram disso? Isso vai do período de 1580, eu já ia esquecendo 80 aqui, a 1640. Então, é esse o período da chamada o quê? Da chamada União Ibérica, 1580 a 1640. Tá certo? Muito bem. Vamos ver o que diz o texto? Diz assim, ó, eu, o rei, né, é o rei, faço saber aos que este regimento virem, que sendo informado das muitas desordens que há no sertão do pau-brasil e na conservação dele, de que se tem seguido haver hoje muita falta, cada vez mais será o dano maior se não se atalhar e der nisso a ordem conveniente. Mando que nenhuma pessoa possa cortar, nem mandar cortar o dito pau-brasil, por si ou seus escravos, sem expressa licença do provedor-mor da minha fazenda, e que
o contrário fizer, incorrerá em pena de morte e confiscação de todas as suas fazendas. Então, toda a sua fazenda. Gente, a expressão fazenda pode estar se referindo apenas à questão financeira. Tanto é que o Ministério da Fazenda é o Ministério da Economia. Tá? Beleza? Muito bem. Então, também, o que ele está dizendo? Gente, ele está, na verdade, reafirmando uma lei que já existia na época da descoberta do Brasil, né? Que é o famoso quê? O famoso estanco. Estanco. E o que essa palavra significa? Essa palavra significa que o governo de Portugal e agora o governo da Espanha estavam decretando o quê? O monopólio, né, do pau-brasil. Vou também, o monopólio do pau-brasil, o monopólio do pau-brasil. Como assim monopólio do pau-brasil? Ou seja, só o governo, né, em outras palavras, quer dizer que só o governo ou pessoas autorizadas pelo mesmo, ou pessoas autorizadas, certo? Pelo mesmo, ou pessoas autorizadas, certo? Poderiam extrair o pau-brasil. Poderiam extrair o pau-brasil, certo? Extrair o pau-brasil. Então, só pessoas autorizadas pelo governo ou o próprio governo. Então quer dizer que o governo está decretando o seu estanco. Isso. Cuidado para não confundir com essa outra palavra aqui, ó. É diferente. Escambo é diferente. Estanco, né? Escambo, o que é? Escambo é a troca do trabalho indígena no corte e transporte da madeira, é a troca do trabalho indígena por objetos de pequeno valor, né? Por objetos de pequeno valor. Os índios cortavam madeira, levavam até o litoral, depois embarcavam madeira nas caravelas e o que faziam em seguida? Então recebiam objetos de pequeno valor. Pentes, espelhos, retalhos de pano, né? Serrotes, facões, canivetes, objetos de pequeno valor. Tá legal? Beleza? Então, só o rei, ou pessoa autorizada pelo rei, poderia extrair o pau-brasil. Então, isso é estanco, monopólio rege, tá? Monopólio do governo sobre o pau-brasil. Então, no contexto da colonização das terras do Brasil, o regimento do rei Filipe III apresenta medidas associadas à afirmação do poder da coroa espanhola em detrimento dos comerciantes e colonos portugueses. Não necessariamente, porque comerciantes portugueses poderiam, e espanhóis, poderiam receber o quê? Concessões. Concessões. E o que seriam concessões? As concessões seriam autorizações para a extração da madeira. Seriam autorizações, né, para a extração do pau-brasil, para a extração da madeira. E o governo, então, poderia fazer, sim, poderia fazê-lo a comerciantes portugueses ou espanhóis. Comerciantes portugueses ou espanhóis. E chamava-se o quê? Concessões. Só o governo tinha esse poder. Letra B. O caráter monopolista da extração do pau-brasil, pois era necessária a autorização expressa da coroa para a atividade extrativista. Resposta correta. E a letra C. As preocupações da coroa em preservar a Mata Atlântica, gente, não era Mata Atlântica, era apenas uma madeira da Mata Atlântica. Qual madeira? O pau-brasil, porque ele tinha grande valor comercial. Tá? Letra D. A importância do pau-brasil no comércio colonial como principal produto. Gente, o principal produto colonial é o pau-brasil. Não é não, né, Valdomiro? Não, senhor. É a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar. Esse é o principal produto do Brasil colonial, né? E não a madeira. Tá? Letra E. A afirmação da política absolutista dos reinos europeus, cerceadores de todas as iniciativas dos colonos. Não era de todas as iniciativas, porque pessoas que recebessem autorização para extrair a madeira poderiam muito bem ganhar dinheiro com este comércio do pau-brasil. Beleza? Deu para entender? Então, pessoal, só lembrando aqui, né? Olha que interessante essa questão, né? Essa segunda questão do Enem que eu trouxe aqui para vocês. E a primeira questão que falava sobre extrativismo, né? Então, a resposta seria a letra B, ao caráter monopolista de extração do pau-brasil, pois era necessária a autorização expressa da coroa para atividade extrativista. Então,
né? Lembrando do extrativismo que a gente viu no início da aula, o pau-brasil já estava ali, ele era nativo e ele só era extraído, ele não era replantado, tá bom? Então, essa ficou a resposta. Essa aqui, mais uma questão do Enem. Acho importante trazer para vocês terem essa reflexão de quem quiser fazer o vestibular, entender a importância, né, desses termos e dessa aula em particular. Então, voltando a falar um pouquinho para vocês sobre silvicultura, é muito importante a gente falar também sobre legislação. Então, relembrando que a gente tem, né, três esferas de legislação: a legislação federal, a legislação estadual e a legislação municipal. No caso da silvicultura, a gente tem, né, no formato federal, o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. Ele teve uma atualização em 2024 e 24 e eu vou deixar o link para vocês baixarem, né, esse plano em PDF para quem quiser ler aqui na descrição do vídeo, né? Então, esse plano, ele tem o objetivo de aumentar a área produzida de árvores cultivadas para fins comerciais. Consequentemente, a área conservada sobre responsabilidade desse setor, né, industrial. Então, da indústria, né, da silvicultura, do papel e celulose, que seja. Então, é estimular o setor por meio da política agrícola de florestas plantadas, né, um decreto número 8.375 de 2014 e as cadeias produtivas florestais, proporcionando reflexos positivos nos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Lembrando que esses três pilares, esses três aspectos, estão vinculados à questão da sustentabilidade. Lembra que eu falei no início da aula? Precisa ser socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. A gente também tem, né, na legislação federal, uma lei desse ano, 2024, a Lei 14.876, que modificou a descrição do Código 20 do anexo 8 da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 1981. E o que que essa lei veio para modificar outra lei, né? Justamente essa descrição desse Código 20, né, veio excluir a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras de recursos ambientais. E aí, o que que isso significa? Significa que com essa medida, o licenciamento ambiental para o plantio de florestas para fins comerciais, né, vulgo silvicultura, ele foi simplificado, ele foi amenizado. Então, né, um exemplo aí é a produção de pinos e eucalipto. Então, a gente vai ter, né, um incentivo a essa prática, já que esse licenciamento ele foi desburocratizado, ele foi ficando mais simples, né, mais fácil da gente poder atuar nessa atividade do setor comercial, né? Já a legislação estadual do Estado do Rio de Janeiro, referente à silvicultura, a gente tem uma lei do ano passado, né? É a Lei 9.972. Ela vai instituir a Política Nacional de Desenvolvimento Florestal, que tem o objetivo, né, fomentar e incentivar o cultivo das espécies florestais, tanto nativas ou exóticas, para ampliação da oferta de produtos e subprodutos florestais no estado do Rio de Janeiro, né? Desenvolver os serviços ambientais ecossistêmicos, visando a geração de emprego e renda. Então, está aqui uma parte, né, muito importante para o nosso curso. A gente tem uma lei do ano passado que está querendo visar a geração de emprego e renda. Então, os nossos agentes de reflorestamento, eles podem se enquadrar, sim, nesses empregos verdes que essa política estadual está fomentando. Vocês aqui no curso, vocês vão ter todo o aparato, né, para ter um emprego verde relacionado à área. Então, além de atender a demanda atual e a criação de novos arranjos produtivos locais de base florestal, né? O Rio de Janeiro, ele não tem tanta atividade de silvicultura como no Sul, como São Paulo, como Minas Gerais, tá? Então, essa política, ela veio fomentar, fazer com que a gente tenha,
né, um desenvolvimento no nosso estado. E aí, falando, né, um pouco mais detalhadamente da silvicultura, a gente tem a espécie de pinos, né? Então, a plantação da árvore pinos no Brasil tem mais de 100 espécies. Então, assim, o Pinus é um gênero. Então, a gente tem mais de 100 espécies. Então, as duas espécies mais famosas de Pinus é o Pinus teda e o Pinus elliot, né? Então, vem sendo cultivado comercialmente desde a década de 60, sendo uma das melhores fontes para a indústria madeireira, né? Então, aqui mais algumas características, né, do Pinus. São árvores altas, elas são monóicas e têm dois tipos de folha. As folhas escamiformes, que são essas folhas aqui, né? Deixa eu clicar aqui para vocês. As folhas escamiformes, letra B, ó, indicando que são essas aqui. O nome já diz, parece que tem algumas escamas, e as folhas aciculiformes, né, que são essas folhas mais pontiagudas aqui nessa primeira foto, no caso. Então, como o pinus é um gênero, a gente tem várias espécies, né? Então, esse gênero ele pode ter esses dois tipos de folhas, tá bom, pessoal? E aí, como eu falei, o gênero Pinus é uma planta gimnosperma da família Pinácea, né? As características principais, tem um tronco retilíneo, né? Um tronco reto, né? E é muito utilizada para a fabricação de papel e celulose. O pinus, ele pode dar no primeiro ano de corte, né? No primeiro corte, perdão, dos 6 aos 7 anos, e em sua grande maioria. Ele é cultivado em ciclos de produção com 15 a 20 anos de duração, né? Então, você corta, planta, durante 15 a 20 anos a gente consegue fazer esse ciclo de produção do pinus, né? Então, além do pinus, como eu comentei, a gente também tem o eucalipto, que também é um gênero. Ele é originário da Austrália e da Tasmânia, de outras ilhas também da Oceania, né? O pinus, ele tinha 100 espécies, já o eucalipto, ele tem mais de 700 espécies reconhecidas botanicamente, né? Então, essas espécies, elas têm propriedades físicas e químicas que são bem diversas. Então, isso faz com que o eucalipto, ele seja também usado com diversas finalidades: lenhas, estacas, mourões, né? Carvão vegetal, papel e celulose, geração de energia, medicamentos, entre outros usos, né? Então, entre as espécies florestais plantadas com fins produtivos, o eucalipto, ele é um dos que tem a maior disponibilidade de indicações e orientações técnicas, é a espécie mais conhecida, a gente tem mais conhecimento para poder plantar. Então, de forma geral, a espécie de eucalipto tem sido preferencialmente utilizada devido ao seu rápido crescimento, capacidade de adaptação a diversas regiões ecológicas, a diversos climas, né? Tem um potencial econômico e tem essa questão da diversidade do uso da sua madeira. Então, tá aqui mais uma fotinho para vocês de um plantio de eucaliptos. Então, o gênero Eucaliptus é uma planta angiosperma, diferente do Pinus, que é gimnosperma, é da família da Mirtácea, e as principais características são a casca volumosa, produção de óleos essenciais e crescimento rápido. Então, já a plantação de eucalipto para produção de lenha, carvão, morão, madeira, né, geralmente é cortada entre 6 a 8 anos de idade, e esse corte ele vai depender muito de qual espécie que a gente está plantando, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês também uma foto, né, da madeira de eucalipto, da madeira de pinos, para vocês verem a diferença. O pinos, né, é uma madeira mais clarinha. Então, a gente, né, tem que entender que o eucalipto, ele cresce em solos úmidos, férteis, né? A sua madeira é mais dura e mais resistente que a madeira do pinus, né? Sendo muito utilizada na construção de postes, de viga, de estrutura, né? Que exigem uma maior
resistência da madeira. Então, o eucalipto também ele cresce mais rápido e é bastante resistente a pragas e doenças, né, fazendo os tratamentos adequados na madeira. Já o pinus é uma espécie que já pode crescer em solos pobres e secos. A madeira é leve, macia, é uma madeira fácil de você trabalhar, de você manusear. É muito utilizada na construção civil, na fabricação de móveis, na fabricação de papel e celulose, assim como o eucalipto, né? E é uma espécie que também cresce rápido e tem uma produção econômica, né? A gente pode dizer que ambas têm essa produção sustentáveis, já que são madeiras de reflorestamento. Então, a gente precisa entender, da mesma forma, né, que a gente teve a madeira nobre e a madeira comum, tanto a madeira de eucalipto quanto a de pinos, vai depender, né, do que você vai usar, de qual é a finalidade de utilização, porque ambas têm vantagens e desvantagens. Então, as características de cada madeira vão dizer aonde a gente vai conseguir usar melhor essa madeira. E aqui a gente tem, né, mais um infográfico, né, falando sobre a questão das florestas plantadas no Brasil. Né, a gente tem eucalipto, pinos e outros tipos de madeira. Então, a gente tem que o estado de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles seguem como os principais produtores de florestas plantadas no país inteiro, tá? Então, cerca de 88,9% dos plantios de pinos, eles vão se concentrar na região sul do Brasil. Então, sendo o Paraná e o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina os principais produtores, né? E aí, esse outros, né? O que seria outros? Outros nesse gráfico são outras espécies. Então, a gente tem, por exemplo, né, São Paulo, que ele vai se destacar na produção da seringueira. Né? A gente tem o Pará, que se destaca na produção de teca, e o Rio Grande do Sul, que se destaca na produção de acácia. Então, no Rio de Janeiro, a gente consegue ver aqui que quando esse estudo foi feito, né, no Rio de Janeiro, a gente tinha apenas 0,03% de plantio de eucalipto, né? Não tinha pinos nem outros, né? E a gente consegue comparar aqui nesse infográfico as outras regiões, tá? Então, algumas regiões não possuem nada de pinos, nada de eucalipto, aqui Roraima, apenas outros, né? E essa é a diversão da gente ver o infográfico, é justamente poder fazer esse tipo de comparação. Já que o outros que eu falei, né, o Pará, o estado do Pará, lá no norte do Brasil, ele se destaca pela plantação de teca. Então, teca, né, é a árvore, é o nome popular, e Tecnona grandis é o seu nome científico. E a teca é muito utilizada na produção de móveis, por quê? Porque o tronco dela, ele tem umas curvaturas, ele não é um tronco 100% reto, 100% retilíneo. E essa curvatura, né, ela traz esse benefício de trazer peças, né, mais diferenciadas, poder usar a criatividade ali na marcenaria para poder tratar essa madeira e transformar, em móveis. E a gente tem também, né, que São Paulo, né, ele se destacava na produção de seringueira, que é a Reva brasiliensis. Então, essa árvore, né, lá no norte, principalmente na Amazônia, era onde o pessoal coletava muita borracha, né? Esse látex que a gente está vendo, que a gente faz esses cortes na árvore, escorre esse líquido branco, ele é o látex que ele é retirado da seringueira para a gente poder fazer borracha, né? E aí, falando um pouco, né, relembrando que tanto o eucalipto quanto o pinus, eles servem para a produção de papel e celulose, eu trouxe um outro vídeo ilustrativo aqui para vocês. Parou para pensar quantas folhas de papel dá para fazer com uma árvore? Pois hoje no Manual do Mundo é isso que a gente vai ver. Você vai aprender como é feito o papel. Bora ver.
A gente vai visitar a fábrica da Suzano, em Limeira, no interior de São Paulo. Aqui, todo o papel vem do eucalipto. É uma árvore australiana que se deu super bem no Brasil. Ela tem uma fibra muito boa para fazer papel e a árvore cresce em 6 anos. É importante lembrar que o papel não é feito de madeira que vem de uma floresta natural. É uma plantação, como se fosse uma plantação de cana ou uma plantação de feijão. O eucalipto chega aqui na fábrica nessas toras de 3 metros e 60 centímetros. Eles passam por uma máquina que vai medir o tamanho, o peso de cada tora. Depois ela vai ser lavada para tirar qualquer areia, qualquer impureza que tenha. Passa até por um detector de metais para ver se ninguém esqueceu um prego, um machado no meio da tora. Aí ela vai ser picada e transformada em cavacos bem pequenininhos. A máquina que pica madeira tem um disco com 15 facas. Você deve imaginar que não é uma coisa muito silenciosa e que faz uma bela sujeira. Então fica tudo muito bem fechado, mas o barulho a gente consegue ouvir. O motor que moe a madeira tem a potência de 1.500 cavalos. É o equivalente a mais ou menos uns 20 carros. Aqueles troncos que a gente viu já se transformaram nisso aqui, ó. Cavaco pequenininho. Aqui ele já passou por uma peneira e o que sobra do cavaco, que não tiver no tamanho adequado, a gente está vendo sair por ali. A madeira é formada basicamente por três coisas: fibras de celulose, lignina e extrativos. Para fazer papel, a fábrica só precisa da celulose. Então a missão a partir de agora é separar a lignina e os extrativos da celulose. A gente está vendo aqui duas torres, são dois vasos. O primeiro vaso chama vaso de impregnação. A madeira entra lá e ela é misturada com um produto químico que eles chamam aqui de licor branco. É esse produto químico que vai ajudar a celulose a se separar da lignina. Quando a madeira estiver bem cheia do licor branco, ela vai descer lá para o fundo desse vaso e vai ser bombeada para o topo do outro. O outro funciona como se fosse uma panela de pressão. Ele chama vaso de gestão e ali a madeira vai cozinhar junto com o licor branco. O produto final vai ser uma mistureba toda que vai para esse terceiro tanque, esse azul, que chama blow tank. Ali existe menos pressão, então a celulose vai expandir e vai se separar do licor branco e da lignina. A celulose que sobra nesse processo precisa de um tratamento químico para ficar branca. Isso é feito com oxigênio e com um gás que se chama dióxido de cloro. Como o dióxido de cloro é um gás muito tóxico, a gente tem que andar o tempo inteiro com essa máscara aqui. Ela chama máscara de fuga. Ela é usada caso tiver algum vazamento do gás, para a gente poder colocar a máscara e dar tempo de sair da fábrica sem ser intoxicado. Aqui a gente já consegue ver a celulose branquinha, ela tem 80% de umidade, e esse já é o principal insumo, é a matéria-prima para fazer papel. Daqui ela vai ser transportada para um armazenamento, vai ficar naquele silo que a gente está vendo lá atrás, para ser usada na fábrica de papel. Uma parte da celulose que é fabricada aqui não vira papel. Ela é prensada, seca e depois se transforma nessas folhas que você está vendo aí. A textura dela parece aquelas caixas de ovo que a gente compra no supermercado. Aldo, para que vai servir essa celulose? Onde ela vai ser usada? Nós tiramos essa celulose na forma de fardos, ela vai para outros fabricantes de papel que não têm a produção de celulose na sua planta. Então, eles vão desagregar essa celulose, vão fazer o tratamento nas fibras de celulose e acrescentar os químicos para a produção de outros papéis. Finalmente a gente chegou na fábrica de papel e o Rodrigo vai explicar um pouco do tratamento que é feito na celulose antes dela entrar na máquina de papel. Uma etapa preliminar que temos a produção do papel, nós chamamos de preparo de massa. Aqui nós tratamos a fibra para que o papel tenha as características finais adequadas à aplicação dele. E nós também aqui adicionamos alguns aditivos, além da própria pasta, da polpa de celulose. Nós aplicamos amido, matizantes para corrigir a altura do papel, carbonato de cálcio também. É tudo feito aqui na etapa de preparo de massa. Essa massa vai para uma máquina de fazer papel. A função dela é basicamente tirar a água da celulose. A primeira etapa é por gravidade, fazendo a água cair, depois o vácuo puxa a água que sobrou. O papel depois disso vai para uma prensa e o que ainda tem de água sai quando o papel passa em uns cilindros quentes.
A próxima etapa é colocar um pouco de amido no papel. O amido serve para dar acabamento, e aí o papel fica mais liso, diminui a absorção de água e a tinta das impressoras pega melhor. Por último, uma prensa ajuda a secar mais um pouco e alisar o papel. E tudo isso passa por um controle de qualidade, para ver a lisura, a umidade, gramatura e tudo mais. Então, o papel é colocado numa bobina, que eles chamam aqui de rolo jumbo. Esse rolo tem 21 toneladas e leva 56 quilômetros de papel. Daria tranquilamente para ir até a estratosfera e voltar. Essa bobina gigante, o papel é cortado e passado por uns rolos menores. Esse papel vai para uma outra máquina e vai desenrolando tudo e cortando, 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 até chegar na nossa conhecidíssima folha de sulfite. O nome certo, na verdade, não é mais sulfite, é cut size. A máquina faz pilhas de 500 folhas e depois vão ser embaladas naquele pacotinho que você costuma comprar na papelaria. Finalmente, para você que ficou curioso, uma árvore de eucalipto rende 50 pacotes desse aqui, ou 25 mil folhas de papel. Mais vídeos que te mostram coisas que você sempre quis saber, como esse vídeo aqui, vê no Manual do Mundo. Então, pessoal, mais um videozinho para vocês entenderem, né, a dimensão, a proporção e como é feito o papel, né? Por pura curiosidade também é interessante. Então, vocês viram que é uma indústria gigantesca, tem bastante máquinas, mas vocês pensam que também tem bastante emprego, tá? E é uma questão muito importante para a economia e é uma prática, né, sustentável da indústria. Então, a gente pode, né, infelizmente não tem no Rio de Janeiro, né, para vocês poderem trabalhar no estado que vocês estão, mas também quem se interessou, né, para ir para outro estado, a gente tem em Minas, a gente tem em São Paulo, né, esse vídeo é da Suzano de Limeira, em São Paulo, então é super interessante para vocês darem uma pesquisada melhor. Então, também aqui, né, a nível de curiosidade para a gente saber a diferença também, né? Tanto pinos quanto eucalipto, ambos servem para a fabricação de papel e celulose. Mas a diferença tá aqui, ó. O pinos, ele tem fibras mais longas e leves e dá origem à celulose de fibra longa e a celulose que a gente chama de fluff. Então, a fibra longa, ela serve para papel higiênico, toalhas, guardanapos, filtro de café e embalagens. Já a celulose fluff, ela vai ser para absorventes higiênicos femininos, protetores diários, fraldas infantis e também lenços umedecidos. Então, tudo isso a gente tira, né, da árvore de pinos. Já a árvore de eucalipto, ela vai ter as fibras mais curtas. Então, lembrando, o pinus tem as fibras longas e o eucalipto tem a fibra mais curta e mais pesada, que vai dar origem à celulose de fibra curta, que a gente consegue produzir, né, esses papéis para a gente imprimir e escrever. Também serve para papel higiênico, lenço, guardanapo, o papel cartão, papel de embalagem e alguns outros papéis especiais. Então, pessoal, falando também um pouco sobre as etapas, né, e a diferença da restauração florestal para os plantios na silvicultura, é que na restauração florestal nós temos as etapas de manutenção, né, perdão, primeiro de plantio, de manutenção e de monitoramento. Já na silvicultura a gente tem tudo isso, temos o plantio, temos a manutenção, temos o monitoramento, mas a gente também tem a etapa do corte e da colheita, né? Então, a gente, na implantação, né, o preparo da área, roçada, adubação, calagem, aplicação de herbicida, o plantio, né, as aberturas dos berços, plantio da muda, coroamento, adubação de cobertura, tudo muito parecido com as práticas de restauração florestal. Então, na manutenção, a gente tem o controle das formigas, controles de planta, tem replantio, adubação de cobertura, né, a construção e manutenção de acero e a manutenção das cercas quando necessário. Aqui
a gente, nas técnicas de silvicultura, a gente já tem algumas técnicas que vão fazer a diferença nessa questão das etapas entre a silvicultura e a restauração florestal. Então, a gente precisa entender que a formação dos povoamentos florestais, ela exige a aplicação de tratos culturais, né? Tudo que a gente já falou, do controle de formiga, de planta daninha, né? A manutenção de aceros e cercas. Então, já nos povoamentos cujo objetivo principal é a produção de madeira para serraria, é importante aplicar tratos silviculturais, né? O que a gente também chama de técnicas silviculturais, que são a desrama artificial e o desbaste. Então, a gente tem que a desrama, né? Ela é a eliminação, é o corte dos galhos. E para que a gente vai ficar cortando os galhos? Para a gente ter uma redução dos defeitos da madeira, né? Como os nós, os empenamentos e as rachaduras. Já o desbaste, ele é a eliminação, ou seja, né, o corte de árvores seguindo determinados critérios para favorecer o crescimento das árvores remanescentes. Então, favorece a produção de árvores com um maior diâmetro, tá? Então, vou detalhar mais para vocês. A desrama artificial, ela vai produzir, né, vai proporcionar, perdão, a redução dos defeitos da madeira. Então, um dos defeitos é o nó. Então, a presença do nó na madeira, né, principalmente um nó que a gente chama de nó morto, ele vai prejudicar a qualidade e, consequentemente, vai reduzir, né, o valor comercial dos produtos que vão ser originados dessa madeira. Então, esse nó morto, né, ele pode se soltar durante algum processamento da madeira e vai também impossibilitar o uso da peça para alguma finalidade, tá? Esse aqui, gente, é o nó, tá? Então, né, o que que é o nó? É quando está crescendo um ramo na árvore, a gente tem o tronco, tem a ramificação, que é o ramo vai crescendo, e esse ramo, né, a gente chama isso de nó, que a gente está vendo aqui nas fotos. Então, a gente tem aqui na primeira parte de galhos mortos, ainda na madeira, decorrente de desrama natural. O, caiu naturalmente, ninguém foi lá para poder cortar, né, a ramificação da madeira. Então, essa primeira foto. Já na segunda, é a produção de madeira isenta de nó, após a sua desrama, né, a gente tirar o galho artificialmente. Então, a gente vê, né, essa diferença na madeira por essas fotos. Então, isso é um nó na madeira, tá bom, pessoal? E aqui, né, mais um pouquinho da desrama artificial para explicar para vocês. A formação do nó, ele é um processo natural do crescimento da árvore, tá? Eles são formados pela queda dos galhos, né? Conhecido como a desrama natural. Então, é um processo lento, ele varia em função de diversos fatores, como a espécie, o espaçamento que a árvore está plantado. E a desrama natural, ela compreende a senescência, né? A morte e o posterior desprendimento dos galhos do tronco, tá? Então, no processo de desrama natural, os pedaços dos galhos mortos ainda podem ficar ali durante anos no tronco da árvore, e isso vai comprometer a qualidade na madeira, né? Porque vai ter uma cicatrização mais lenta desses ferimentos e vai poder até favorecer a entrada de algum patógeno, né? Como um fungo que pode acabar deteriorando a madeira. Então, esses fatores, eles são muito indesejáveis para a qualidade da madeira. Por isso que a gente faz essa desrama, né? Esse corte nos galhos de forma artificial, que é um tipo de técnica silvicultural, de trato silvicultural, que a gente precisa fazer nas madeiras, que a gente vai plantar com o objetivo de produção de madeira, né? Principalmente para a fabricação de móveis. Então, é uma grande diferença, né? Na questão dos tratos do manejo que a gente tem na restauração florestal, que a gente precisa fazer nada disso. Já o desbaste, ele vai favorecer o crescimento em diâmetro, né, diâmetro do tronco das árvores remanescentes.
vai diminuir a competição por água, por luz, por nutriente, né? E dessa forma vai produzir uma madeira, né, de forma mais rentável, né? Uma qualidade da madeira. Então, o que que acontece? Né? Tem várias árvores plantadas, né, com espaçamento pré-definido no plantio, nessa parte de planejamento, e a gente acaba cortando árvores em volta de uma árvore que está mais saudável, que a gente quer que cresça mais, para essas árvores pararem de competir por água, por luz, por nutriente. Então, o desbaste é isso. A gente vai cortar as árvores em volta, né, para a gente poder favorecer o crescimento do diâmetro do tronco das árvores remanescentes, né? Então, um das principais etapas, né, a etapa final, né, da silvicultura que a gente não tem na restauração florestal é a questão do corte e da colheita, tá? E aí eu trouxe um vídeo para vocês também, para a gente ver como funciona isso na prática. Olha, pessoal, o vídeo não está falando, mas eu vou narrar para vocês, né? Essa máquina que a gente viu aqui, ele é o harvester. Então, o harvester, ele vai, né, cortar a árvore, isso aí é eucalipto, na base, vai descascar no campo, descascou, vai cortar em toras e depois vai empilhar essas toras, tá vendo? Ó, várias pilhas, né, de troncos de madeira que vão, né, ir para a indústria.
Pessoal, então esse vídeo, ele é bem legal, é o vídeo de uma empresa, né? Deu para perceber. É uma empresa lá no sul. E aí eu trouxe para vocês, justamente para vocês tentarem entender a dimensão, quanto é grande aquilo lá, são hectares e hectares de plantação, e no finalzinho o pessoal trabalhando, né? É uma forma de incentivar vocês saberem que vocês podem ocupar esses espaços, tá? Então, tava ali o corte e a colheita no campo, mas também tem a parte administrativa, né? Então, para você operar a máquina, aí falaram também de segurança do trabalho, falaram de mão de obra qualificada. E qualificação é exatamente o que vocês estão fazendo agora aqui no curso. Vocês estão estudando para se qualificar para o mercado de trabalho, né? E é uma qualificação de qualidade, porque vocês visam, né, obviamente, um emprego na área, mas vocês também entendem a questão da sustentabilidade, a questão da importância de conservar. Então, ter um olhar, né, que se importe também com a área ambiental é super importante, né, dentro do setor. Então, para gente finalizar, né, essa aula, né, com a última etapa, né, da silvicultura, que é o corte e a colheita, só para frisar um pouquinho para vocês, né, que a colheita ela vai abranger as etapas de corte, extração, preparo, movimentação e transporte da madeira até os locais, né, de processamento industrial. Então, atualmente, todo esse processo ele vai envolver o uso de diversos equipamentos, né, com potência específica para poder conseguir movimentar os troncos, os galhos e os outros elementos. E um equipamento, né, muito tecnológico. Parece às vezes que a gente está em um videogame, né? Se vocês repararam bem no vídeo, esses tratores, né? A máquina que eu comentei, que o nome é Harvester, né? É muito interessante e é bem legal. Então, né, falando sobre corte e colheita, a gente acaba a nossa aula de produção florestal. Todos os vídeos que eu passei aqui, o link tá na descrição. Relembrando que quem tiver qualquer tipo de dúvida pode colocar no comentário do vídeo ou pode levar para mim em sala de aula, quem for meu aluno, no módulo presencial. Eu espero que vocês tenham, né, aproveitado, que vocês pesquisem mais sobre, né? Essa aula trouxe bastante conteúdo, alguns nem tão detalhados assim, mas justamente para poder dar um gostinho, uma curiosidade para vocês. Tá bom, pessoal? É isso e até a próxima.